Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu vim fazer um vídeo convidando vocês a fazer uma reflexão de como que está o processo de cada um de expansão de consciência, né? Há alguns anos que eu comecei a estudar sobre esse assunto e agora estou fazendo também a utilização da ferramenta da ressonância harmônica. E há alguns dias eu recebi um questionário para me ajudar nessa reflexão de como que está o meu processo de evolução. Achei muito interessante esse questionário, por isso que eu resolvi hoje compartilhar com vocês esse questionário e fazer esse convite dessa reflexão de como que está o processo de evolução de cada um nessa caminhada da expansão de consciência. Então aí eu vou fazer cada pergunta, vou contar aqui para vocês sobre cada pergunta e falar um pouquinho dessa pergunta, o que veio para mim, né? Aí eu gostaria que você refletisse sobre cada pergunta que eu vou fazer aqui e pensasse como que está sendo a sua vida, cada tópico desse. Primeira pergunta é a seguinte: a sua visão de mundo está mudando? O que você tem percebido que nesse seu processo de expansão de consciência, de acesso a novos conteúdos, novos livros, ou então novas palestras sobre novos temas que tem feito a sua mente mudar, a sua visão de mundo está mudando, né? Nesses últimos anos, né, principalmente nos últimos meses, eu tenho percebido que a minha visão de mundo tem mudado bastante, né? O que é valor para mim já tem mudado, como o mundo funciona, né? Coisas que antes eu via de uma forma, hoje já vejo diferente. Então, a primeira pergunta que eu trago, que eu gostaria de convidar você a refletir é isso: se ao longo dessa sua jornada de expansão de consciência, você tem percebido mudança na sua visão de mundo? A segunda pergunta você se sente alegre? Como que é para você, assim, os seus dias? Os seus dias têm alegria? Uma das coisas que para mim é muito importante, desde que eu comecei a estudar o professor Hélio Couto, que eu vejo ele falando, e outras pessoas também falam sobre isso, que para a gente viver bem e levar a nossa vibração, é muito importante não só o amor, mas também a alegria. São dois sentimentos que tem que estar presente no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Tanto o amor quanto a alegria, que é muito importante você se sentir alegre para você poder elevar a sua frequência e ficar bem no geral, né? Então, a segunda pergunta que eu trago e convido você a refletir é isso: como que são seus dias? São alegres? Você se sente alegre? A terceira pergunta é: sente-se grato pela vida? Como que você lida com essa questão da vida que você recebeu de presente, né? Eu vejo como um presente, mas assim, como que é para você essa oportunidade de estar aqui na Terra agora, aprendendo, vivendo com as pessoas que você vive? Você se sente grato pela vida, né? E eu gostaria de convidar você a refletir sobre isso. Eu vejo a minha vida como uma oportunidade de aprendizagem, né? Tenho aprendido muito e sei que pretendo viver, não sei, né, se vou viver muito, mas espero viver muitos anos ainda e aprender bastante. E para mim é uma grande oportunidade a minha vida. E eu sou muito grata por ela. Então essa pergunta que eu trago de reflexão é essa: você se sente grato pela sua vida? A próxima pergunta é: sente-se com energia e disposição? Isso é uma das coisas que eu sei que eu tenho que trabalhar, que veio aqui no meu questionário, que nem sempre eu tenho disposição para realizar as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, né? Para tudo, a gente geralmente sabe, principalmente nesse processo de expansão de consciência, as coisas que a gente tem que realizar, não só diariamente, mas ao longo da nossa jornada.
E às vezes eu não tenho realmente disposição e energia, mas eu sinto que isso tem melhorado bastante. Então, a próxima pergunta é essa: você tem disposição e energia? Você sente uma pessoa disposta e com energia para realizar o que você tem que fazer no seu dia a dia? Você está estudando o que e quanto? O professor fala, e tem outras pessoas que eu acredito ter uma grande sabedoria, que no nosso processo de expansão de consciência, nosso processo evolutivo também, é baseado em 3 pilares, né? O professor fala que é estudar, trabalhar e ajudar. A Mônica Medeiros, que é uma pessoa que eu admiro demais, ela fala que é conhecimento, autoconhecimento e prática da caridade, né? Então, os dois, que são pessoas que são referências para mim, tanto o professor Hélio Couto quanto a Mônica, falam da importância do conhecimento e do estudar, né? Mas estudar o quê, né? Estudar coisas que são relevantes para o seu crescimento, para a sua expansão de consciência. Eu quero passar a estudar mais, a gente já está no meu planejamento, essa questão da leitura diária, né? Inclusive, comprei alguns livros, já estão aqui na fila para me ler, já comecei um. Mas uma das perguntas que eu trago à reflexão é essa, que você está estudando, o que você tem estudando, né? São coisas relevantes para a sua evolução? Quanto que você tem estudado na sua rotina, né? Essa é mais uma pergunta relevante para o seu processo de evolução. Você está trabalhando? Porque muitas das vezes, assim, eu não sei se essa pergunta veio para mim nesse sentido, mas o que eu entendi? No sentido de trabalhar mesmo, para poder ter uma renda, para poder se sustentar. Eu entendi esse trabalhar ligado à questão material, à questão da prosperidade e etc. E cada vez mais eu vejo que, tipo assim, que às vezes a gente se limita muito nisso, né? A gente às vezes reclama de não ter prosperidade, mas o quanto que a gente trabalha para alcançar essa prosperidade, né? O quanto que cada um tem se dedicado para alcançar esse objetivo na vida, né? Porque se a gente dedicar, dar o nosso máximo, o nosso 110%, com certeza a gente vai ter resultado, né? Não tem como não ter resultado. Então, a próxima pergunta que eu trago à reflexão é essa: você está trabalhando? Trabalhando assim, aí dentro desse é você refletir o quanto que você tem trabalhado para alcançar os seus objetivos, né? A próxima pergunta é: está ajudando as pessoas, animais e plantas? Quanto? Porque dentro dos pilares da evolução está o ajudar, né? Isso a gente tem que fazer diariamente se a gente quer realmente evoluir, né? Enquanto que você tem ajudado as pessoas que você convive diariamente, ou então mesmo que você não convive, mas você sabe que tem uma necessidade, às vezes, ou de alimento, ou de uma palavra amiga, seja o que for, né? Quanto você tem ajudado as pessoas, os animais, né? Se você tem um animalzinho dentro da sua casa, o que você tem feito de melhor por ele? Você tem ajudado ele? E as plantas? Tem planta na sua casa, ou então planta no geral, né? O que você tem feito tanto pelas pessoas, quanto pelos animais, quanto pelas plantas, né? O quanto você tem ajudado? Essa foi a pergunta. Está soltando a tentativa de controlar pessoas e situações? Isso foi uma sacada que eu tive há pouco tempo, que às vezes eu sofria porque eu queria muito controlar as pessoas e situações, no sentido, eu queria que fulano fizesse isso, aquilo, ou eu queria que essa situação acontecesse no dia X, na hora tal, e isso às vezes me trazia muito sofrimento, porque eu começava a fazer milhões de planos, ansiedade, etc., baseado nesse controle que eu queria ter, né? E então a gente tem que aprender a soltar, não depende só da gente, tem várias variáveis envolvidas na nossa jornada evolutiva e essa vontade de controlar, quanto mais a gente tem essa vontade, menos a gente tem
alcança o que a gente quer e mais a gente sofre, porque a gente fica muito ansioso com relação a esse controle, né? Então, uma coisa que é muito importante é isso. A gente soltar essa tentativa de controlar as pessoas e situações. A gente não tem controle sobre as pessoas e situações. Cada um tem sua jornada, sua história de vida, o seu modo de pensar, né? Esse controle não cabe a nós. Estar sem ansiedade ou depressão, nos últimos tempos eu tenho aprendido muito sobre essa questão da ansiedade e depressão. Eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa, assim, né? Tem alguns momentos que a gente fica um pouco, passa por alguns momentos de ansiedade, mas eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa, eu não fico tão presa ao futuro, preocupada demais com o futuro, né? Nunca, não faz parte, não é uma característica minha, né? Mas eu já tive depressão e hoje eu cheguei à seguinte conclusão, e já vi muitas palestras, as pessoas falam, e realmente acho que tem sentido para mim. Que a ansiedade é você ficar muito preso ao futuro. Você não vive o agora, você está sempre preocupado com o futuro. Ah, amanhã eu vou conseguir isso. Ah, amanhã, o que vai ser amanhã? Ah, amanhã pode acontecer isso, aquilo, uma catástrofe, isso, dá errado. A pessoa fica sofrendo, pensando no amanhã, que pode nem vir a acontecer, né? Então, a pessoa sofre demais com o amanhã. Então, isso que é ansiedade. E a depressão já é você ficar preso no passado, né? Você às vezes passou por uma situação desagradável no passado, você gruda naquilo, ou então teve alguma coisa do passado que você não conseguiu resolver, você gruda naquela situação e não solta de jeito nenhum, fica grudada naquilo, né? Ou então aconteceu alguma situação no passado que você não perdoa, você gruda nesse passado e fica, e acaba tendo uma depressão, sofrendo, né? Então, eu acredito que eu, graças a Deus, hoje eu não sofro com nenhuma dessas duas situações, mas eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com isso e eu acho que tem que procurar ajuda mesmo. Quem passa por isso tem que fazer meditação diária, tem que procurar ajuda de várias formas, tem que procurar um terapeuta especializado para poder ajudar. Se não tiver condições de arcar financeiramente, tem muitas instituições que fazem esse serviço gratuito, né? Que são as universidades, né? Nas universidades tem esse serviço gratuito e a gente tem que procurar tratar isso, porque isso é muito importante para a nossa saúde física, mental e espiritual também. Parou de colocar pressão para as coisas acontecerem? A gente fica colocando muita pressão, né? A gente planeja uma coisa. Eu também percebi isso nos últimos tempos, que tipo assim, fiz o planejamento. Em tal data de 2023 eu quero que aconteça isso e isso, eu vou ter que vou ter concluído a minha formação, vou ser terapeuta, vou abrir meu consultório, sei lá, né? Esse é só um exemplo aqui que eu trouxe aqui, mas assim, colocar data X para acontecer Y, eu acho que a gente tem que planejar, a gente tem que estudar, a gente tem que querer realmente alcançar vários objetivos, mas a gente não pode ficar colocando pressão, tanto nas pessoas quanto nas situações para acontecerem, né? Tudo no seu tempo, a gente tem que fazer a nossa parte, mas tudo tem seu tempo, né? Uma coisa que eu aprendi muito também é que o tempo de Deus não é o meu tempo, que às vezes eu ficava muito assim, vai acontecer no dia tal, na hora tal, e não é bem assim. Tudo vai acontecer no tempo certo, no que for melhor para mim, para o maior número de pessoas, para a minha jornada evolutiva, para a jornada evolutiva das pessoas que eu convivo. Então tem tudo uma programação e tudo caminha como tem que ser, né? A gente faz a nossa parte, mas a gente tem que parar de ficar colocando pressão tanto nas coisas quanto nas pessoas para as coisas acontecerem, que isso não vai nos ajudar a evoluir, nem vai fazer fluir mais as coisas. Está meditando diariamente para acessar a centelha divina? Eu sei o quanto que é importante, o quanto que me faz bem essa questão da meditação, mas eu ainda não criei essa rotina, mas eu sei que tem uma diferença muito grande no nosso dia a dia. Então, vem essa pergunta aqui para vocês e também para mim, de reflexão, dessa questão de meditar diariamente para se conectar à centelha divina, né? Porque a centelha divina é um pedacinho de Deus que tem dentro da gente. Então, às vezes a gente fica procurando Deus, às vezes, não acho errado, né? Mas às vezes muitas pessoas acreditam que Deus está só no templo X ou naquele local, e Deus está dentro da gente, né? Tem um pedacinho de Deus aqui dentro da gente.
e é só a gente silenciar, meditar, que a gente se conecta com Deus, né? E é muito importante esse momento de conexão diário. Então, isso a gente tem que fazer, isso é muito importante para a nossa jornada e para a gente conseguir evoluir. Entende que todas as respostas estão dentro de você e que ninguém está capacitado a lhe dizer o que deve ou não fazer? Porque às vezes a gente, por exemplo, vai num terapeuta ou então procura em outras pessoas as respostas das nossas perguntas. Mas eles não têm as respostas estão dentro da gente, né? O que for melhor pra gente, pra nossa jornada, tá aqui, ó, no nosso coração, né? Outro dia eu achei muito interessante que eu tava assistindo uma live e uma pessoa perguntou lá que poderia fazer para pensar mais, para agir mais com a cabeça e menos com o coração. Aí eu achei muito legal que a resposta que a outra pessoa lá deu foi que não procure fazer isso. Isso não é não é o melhor caminho. O melhor caminho é agir com o coração, né? Que as nossas respostas, as respostas para nossa evolução estão aqui no coração. Então é isso, gente. Eu achei muito interessante esse questionário que eu recebi e por isso que eu vim compartilhar com vocês. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso tudo, né? E tentar fazer o nosso melhor e ver realmente se a gente está evoluindo, se a gente não está, procurar fazer o que tem que ser feito para evoluir, porque se a gente está aqui na Terra, é para isso, né? Nós, como seres espirituais, a nossa jornada é de evolução mesmo, a gente tem que evoluir sempre e a gente deve fazer o nosso melhor para que a nossa jornada seja mais leve, mais crescente, a gente consiga crescer cada vez mais. E é isso. Então, essas foram as reflexões que eu trouxe hoje para você analisar se você está fazendo o seu melhor no seu caminho evolutivo, se não, que medidas você pode tomar a partir de agora para melhorar o seu processo de expansão de consciência e de evolução, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui comigo assistindo esse vídeo. Se você gostou, dá um like, ativa o sininho aqui para você receber toda semana os vídeos que eu faço. Me acompanhe aqui, compartilha com quem você acha que vai gostar, que realmente vai fazer uma diferença na vida da pessoa. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, né? E vamos que vamos. A gente continua nesse processo de expansão. Eu espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. E quem quiser comentar aqui, dar ideia de vídeos, o que você gostaria de trocar ideia comigo, comenta aqui embaixo, tá? Beijo, ótima semana para vocês.